Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Um inimigo fez isso. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Mateus capítulo 13, verso 28, que diz assim: Um inimigo fez isso. Essa semana estamos estudando a respeito do grande conflito entre as forças do bem e do mal. E o propósito da nossa lição de hoje é identificar esse inimigo que é responsável por trazer o mal para o nosso planeta. E ao mesmo tempo tentar responder a uma pergunta: por que é que o mal ainda não foi desarraigado do nosso planeta? Por que ele ainda continua existindo se Deus é todo poderoso? Essas são algumas das questões que a gente vai tentar responder no nosso estudo de hoje. Aguenta firme, daqui a pouquinho eu volto e vai valer a pena. Em Mateus 13, capítulo 13, versos 24 a 27, o Senhor Jesus contou uma parábola realmente muito interessante. É uma parábola de um semeador que estava semeando a sua semente. Na verdade, era do dono de uma fazenda que resolveu que naquele ano ele faria alguma coisa realmente extraordinária. Ele escolheu o melhor campo, ele arou muito bem a terra junto com seus servos e servas. A terra foi muito bem arada, ele semeou, escolheu as melhores sementes para poder semear no seu campo. E tudo estava indo muito bem, até que quando a semente começou a brotar, os próprios servos perceberam que no meio do bom trigo havia o joio. Uma das características do joio, o joio é uma planta muito parecida com o trigo, mas ela acaba crescendo um pouco mais rápido do que o trigo e tem a tendência de sufocar o trigo. Portanto, acaba sendo uma praga quando ela acontece no meio de uma lavoura. Quando os servos perceberam o que estava acontecendo, chamaram o Senhor, que observou o campo, e os servos perguntaram: Senhor, o senhor não plantou apenas o bom trigo? Como é que o joio foi aparecer aí no meio do campo? E o dono do campo vai explicar. Ele vai dizer: um inimigo fez isso. Ele veio à noite, enquanto nós não estávamos por aqui, e semeou o joio, aonde nós semeamos a boa semente. Os servos então vão olhar para o Senhor e vão dizer: Senhor, o senhor quer que a gente arranque esse joio? E o Senhor vai dizer: não, não façam isso. Porque ao arrancar o joio, vocês poderão também arrancar junto o bom trigo. Devemos deixar que os dois cresçam juntos até a época da colheita. Na colheita a gente arranca um e joga para o fogo, e o outro a gente vai debulhar para colocar no celeiro. Mas esperem até a colheita. Depois de contar essa história, Jesus fez algumas aplicações. Quando você vai olhar para a própria Bíblia, você vai perceber isso. Por exemplo, no capítulo 13, verso 28, quando os servos perguntam quem é o responsável por isso tudo, ele vai mencionar que o inimigo fez isso. E Jesus identificou aquele que semeia a boa semente como o filho do homem, que é ele mesmo. Se você der uma olhada em Mateus 13, 37, você percebe exatamente isso. Jesus se identificou, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, ele mesmo. Além disso, ele explicou que o campo é o mundo, capítulo 13, verso 38. Então ele está falando da história da humanidade, do planeta que ele criou. E ainda continua explicando. Ele vai descrever de maneira bastante explícita que existe um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. E quando a pergunta dos servos é feita, como o joio apareceu no meio do bom trigo, ele vai dizer: o inimigo fez isso. Capítulo 13, verso 28. Na mesma resposta, ele vai acabar tentando, de alguma forma, explicar para os servos o questionamento deles. O senhor quer que a gente arranque o joio? No capítulo 13, verso 28. E Jesus vai dizer que não, para que esse problema da maldade, e a questão aqui, se você pegar agora a aplicação, o mundo foi criado de forma perfeita por Deus. E agora aparece o mal no mundo perfeito de Deus. Se não é mais fácil simplesmente arrancar o mal, a resposta de Jesus é: não dá para poder arrancar agora.
Tem que deixar que os dois cresçam juntos até a época da ceifa. O que Jesus está dizendo a respeito disso? Que agir de forma prematura em relação à maldade faria com que efeitos colaterais acabassem acontecendo, tanto no nosso planeta como também no universo. Lembre-se que a rebelião, quando começou no céu, ela começou de uma maneira extraordinária. Satanás vai se levantar, Lúcifer, na época, vai se levantar e vai começar a levantar dúvidas a respeito do caráter de Deus e, ao mesmo tempo, da motivação de Deus ao lidar com o ser humano. Lidar de forma prematura com ele, destruí-lo, poderia levantar uma interrogação na cabeça dos anjos, dos mundos não caídos. Será que o que ele disse não tem algum fundo de verdade? A mesma coisa em relação ao nosso planeta, depois que ele veio e enganou Adão e Eva, se Deus simplesmente agora o expulsa daqui, sem que ele tenha a oportunidade de colocar em andamento aquilo que foi a sua proposta. Uma proposta diferente da de Deus. Conhecereis o bem e o mal. O Senhor Deus deixou que, por um tempo, essa situação se estabelecesse. Há um tempo definido, porque o Senhor Jesus também vai dizer, há uma época de colheita, há um tempo em que o Senhor Deus virá com seus anjos para poder ceifar a terra. Nessa altura, na época da ceifa, haverá também um juízo, aonde o joio, ou a maldade, vai ser destruída, junto com ela Satanás e os seus anjos. Pecado, pecadores. Assim como o bom trigo do Senhor vai ser colhido também e colocado no celeiro de Deus. Aí o mal vai desaparecer. Há um tempo específico sobre o qual o mal terá a oportunidade de poder ter algum tipo de acesso ao nosso planeta, mas não será para sempre. Isso é uma boa notícia. Dessa forma, hoje ainda, enquanto talvez você está enfrentando dificuldades, problemas, angústias, sofrimento, e talvez se pergunta por que Deus ainda não acabou com a maldade, por que Deus ainda não acabou com essas circunstâncias, com todo o sofrimento. Talvez a resposta que o Senhor Deus tenha para você hoje tem um tempo específico para isso. E o tempo não é agora. Espere até a colheita. Porque o mal está amadurecendo com uma velocidade tremenda. O universo hoje, eu tenho a plena certeza que já não tem mais dúvidas a respeito de quem é Satanás. E de que a proposta dele de uma rebelião aonde um mundo deixando de lado a lei de Deus e o conhecimento a respeito do Senhor, não funciona. Se torna o caos no qual a gente está envolvido. Onde as pessoas são egoístas, avarentas, presunçosas, e ainda por cima violentas e assim por diante. A lista seria grande. Nós sabemos como o nosso mundo está sem os princípios de Deus serem colocados aqui em andamento. Haverá um tempo de colheita. Nesse tempo de acerto de contas, o Senhor Deus colocará o mal no seu devido lugar. Até lá, o Senhor Deus promete que estará conosco e nos ajudará a enfrentar toda e qualquer dificuldade. Até lá, devemos permanecer firmes, vivendo pela fé. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Ajuda-nos a podermos entender aquilo que é o teu propósito. Te pedimos que nos ajude a permanecermos com fé, enfrentando os desafios dessa vida, até que o Senhor volte e coloque um ponto final na dor, no sofrimento e no pecado. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?